Escorpião, sejam bem-vindos aqui ao Holisticamente Tarô, sejam bem-vindos a mais uma rodada do Fala Cupido. Fazia um tempão que eu já não gravava aqui sobre relacionamento, especificamente Fala Cupido, né? Então vamos lá pra vocês aqui dar uma olhadinha em como estão essas energias na vida afetiva romântica de vocês, tá certo? Lembrando que as leituras são gerais e atemporais, então elas não ressoam com todo mundo, podem não ressoar do início ao fim e servem para o momento em que vocês acessam ao vídeo. Alguns podem ainda estar referindo a uma situação do passado, que pode ser melhor compreendida agora, ou ainda dando uma previsão, um alerta aí, né? Trazendo já orientações para um futuro próximo. Aqui, como estamos lidando com duas energias, traga a energia de vocês, depois a energia do parceiro ou da parceira, e por fim, previsões com o baralho da vovó cigana e conselhos com as cartas astrológicas holísticas. Então, como a gente lida aqui com dois lados, pode ser que eles estejam invertidos, tá bom? Então, ativa a intuição de vocês. Qualquer coisinha, dá uma olhada nos outros signos fortes do seu mapa, ou ainda, neste caso, nos signos fortes do seu parceiro ou da sua parceira. Ok, beleza? Vamos lá, então. Acho que eu falei tudo, foi rapidão. A energia de vocês, eu já puxei todas as cartas, porque como vocês já sabem, que acompanham o canal, meu celular dá um probleminha aí de ficar muito tempo gravando e daí dá uma travada. Apesar de hoje estar mais fresco, fico com medo. Então, eu já puxo a maioria das cartas no início e depois eu puxo só a previsão e os aconselhamentos, tá? Mas estão todas viradinhas aqui, eu vou começar a interpretar junto com vocês, tá? Beleza, então vamos lá. A sacerdotisa veio como energia de vocês, que me diz que são pessoas, signo de escorpião não é nenhuma novidade, né, meus amores? Pessoas muito misteriosas, pessoas muito fechadas com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, tá? Alguns podem ter até dificuldades em lidar com os próprios sentimentos, mas eu vejo que a maioria aqui consegue lidar com os sentimentos, mas não gosta de expô-los a ninguém. Tá? Vocês preferem deixar as coisas aí, o que é seu para você, debaixo dos panos. Pode ser também que gostam de se relacionar sem que as outras pessoas fiquem sabendo. Pessoas que conquistam muito com o olhar, sabe? Gostam de ser misteriosas mesmo. E para algumas pessoas pode ser aqui que até exista uma certa tendência a aceitar algumas coisas, engolir calado algumas situações, tá? Desconfortáveis, porque não gostam de falar a respeito, guardam tudo muito para si, até demais, né? Aí a gente está falando já de excessos, e algumas pessoas podem entrar aí numa tamanha introspecção que podem ter dificuldades aqui de se relacionar com outras pessoas, inclusive sexualmente. Tá? Algumas podem não conseguir se relacionar sexualmente, outras podem ter uma grande dificuldade de conseguir confiar a ponto de se entregar sexualmente para outras pessoas, tá? Não significa que todo mundo vai ter todas as características, né? Aqui eu tô trazendo tudo que essa carta pode dizer, e daí a gente vai vendo, né, com os grupos que ela vai se relacionando. Agora vamos ver aqui especificamente qual a situação, qual a dinâmica que a gente vai trazer. Desculpa, gente. Eu tô tomando um suco, tá muito bom para tomar mais um gole. Mas eu acho que ele deu uma ativadinha aqui no meu refluxo. Rei de paus, 2 de espadas, né? Nem sempre a gente faz escolhas sensatas. Pajem de paus, 8 de paus, pajem de copas, a estrela, cavaleiro de paus, 9 de paus, bastante paus, né? 3 de ouros, a temperança, rei de espadas, tô toda torta, né? 3 de copas invertido, e a torre invertida, que babado. Vamos lá, quando aparece a torre, né? Lembrei de um meme que eu vi, né? A torre, o meme para significar a torre seria o da Alessandra Maestrini falando: que merda, hein, gente? Que merda, hein? Porque a torre ela traz um aspecto de alguma coisa que a gente há muito tempo tenta não lidar ou tenta evitar, e que daí chega uma hora que não dá mais, entende? Uma hora cai no seu colo. Uma hora o teto cai na cabeça, sabe? Uma hora não vai dar certo, uma hora a gente vai ter que lidar com aquilo, né? Mas vamos entender qual o contexto, né? Tudo tem contexto. Bom, vejo aqui que num passado recente, ou melhor, calma lá. Vejo aqui que muitos têm uma dificuldade, né? Vamos começar do jeito melhor. De crescer, de florescer nos relacionamentos, de fazer os relacionamentos darem certo, de fazer os relacionamentos andarem,
Pode ter aqui uma tendência a triângulos amorosos, porque tem um 3 de copas invertido espelhado com o 3 de ouros, que nessa leitura aqui, nessa tiragem, que inclusive é autoral, digamos assim, né? É uma tiragem minha. Ela traz um aspecto negativo da carta, tá? Então ela traz um aspecto sombra. Pode ser então que a gente esteja lidando aqui com pessoas que vivem num ciclo de triângulos amorosos, tá? Muitas vezes, eu não vou nem continuar aqui ainda, vou falar sobre essa questão dos triângulos amorosos. Muitas vezes a gente busca se autoafirmar em triângulos amorosos, tá? Do tipo, eu espero que eu seja escolhido para me sentir bem, para me sentir desejado, desejada, né? A gente cria disputas para que a gente se autoafirme, ou ainda a gente busca a afirmação dos nossos pais, né? Existem algumas situações em que a gente vive um triângulo amoroso na infância, né? O pai, a mãe, alguém, e mesmo que inconscientemente a gente carrega aquela sensação de rejeição, seja do pai ou seja da mãe, e daí a gente se envolve em triângulos amorosos para tentar resolver aquela rejeição que a gente carrega inconscientemente dos nossos pais. Entende? Gente, eu não sei se é aqui, espera só um pouquinho. Não era. Mas então é essa situação aqui que eu já senti de falar para quem vive nesses ciclos, nessa tendência aí a se envolver em triângulos amorosos, tá? Especialmente quando você é a terceira pessoa. Tá? E tudo isso é muito inconsciente. Não é do tipo, eu quero me sentir desejado, então deixa eu ver se eu conquisto ele dela. Não, não é dessa forma, sabe? Mas inconscientemente a gente carrega essa tendência. Às vezes quando acontece 3, 4 vezes é quando a gente para pra olhar e falar, eita, por que isso tá acontecendo, né? E às vezes é muito difícil de conseguir reconhecer. E mesmo quando alguém fala a respeito, às vezes é difícil da gente se reconhecer naquela descrição, né? Mas a partir de um tempo que a gente passa a se silenciar e a gente passa realmente a revisitar as histórias, a gente começa a ganhar um pouquinho mais de maturidade, experiência, e vai aprendendo as lições que são necessárias e aos poucos vai se desvencilhando desses ciclos, tá? Desses padrões. Então, ok. Então eu vejo aqui que essas pessoas, né, que têm essa dificuldade de desenvolver relacionamentos, ou podem ter encontrado alguém que pode ser do signo de fogo, de algum signo de fogo, ou que traga assim uma certa pompa, uma pessoa que tem um ego, sabe, cheio. Ou ainda vocês podem estar aí num processo de aprender a lidar com as próprias emoções e com o próprio poder sexual, entende? Pode ser que esse poder sexual já exista, pode ser que você tenha todo um carisma, tenha toda uma beleza, mas ainda assim as relações elas ficam bloqueadas, tá? Gente, vou ter que parar de tomar o suco. Agora, por que isso acontece? Eu vejo aqui que existe duas situações importantes para a gente falar a respeito. Um certo bloqueio na comunicação de vocês. Isso pode se manifestar, e daí pode não ser, mas pode ser, né? Tudo que acontece na leitura faz parte da leitura. Eu dei risadinha, né? Porque às vezes a gente pode parecer meio louca, né? Fazendo tudo fazer sentido. Mas é isso, gente, né? Se não acredita, ok. Mas pode ser que pessoas tenham aí um certo problema até físico na localização do chakra laríngeo. Ou tudo que se relaciona à laringe e à comunicação. Entende? Problemas que podem surgir nessas áreas. Por bloqueio, tá? Até porque lembra que a sacerdotisa ela guarda muito pra si, né? E agora com o 2... Por que eu tô falando isso, né? Olha aqui, o 2 de espadas. Ele mostra uma indecisão, ele mostra toda uma dificuldade de encarar as coisas, de olhar para as coisas de frente, né? E também ele traz aqui esse bloqueio no chakra laríngeo. Cardíaco e laríngeo, né? Pra mim aqui veio o laríngeo até por conta da tosse, mas pode ser cardíaco também, né? No sentido também de ter dificuldade de se entregar, lembra que eu também falei disso. Então continua ainda fazendo sentido, né? Acredito que os dois. Acredito que os dois, tá? Vamos lá. Então agora vocês podem estar fechadas para relacionamentos e podem ter desenvolvido aí toda uma crença a respeito de não dar certo em relacionamentos, tá? E daí preferem ficar sozinhos, sozinhas. Ou ainda algumas pessoas estão passando por toda uma revisão
de ideais de relacionamento, né? Talvez aqui o que eu falei sobre a questão dos triângulos seja justamente um momento em que vocês passam por essa revisão, né? Uma revisão que tem acontecido na vida de vocês. Vocês já podem estar pensando a respeito de talvez porque eu sempre me envolvo em triângulos, e talvez a resposta já esteja nesse vídeo. E continuei bebendo suco, né? Mas tudo bem. E com a temperança, eu vejo que vocês estão no momento assim de se reequilibrar e de se curarem desse processo, desse bloqueio, tá? Vejo agora que chega aqui a oportunidade de vocês reacenderem toda a criança interior de vocês, curarem essa criança interior, entenderem o que essa criança interior queria falar, o que essa criança interior queria sentir ou teve medo de sentir, para que vocês consigam seguir adiante, conseguindo emergir dessa situação, entende? Desse bloqueio, de todas essas crenças que a gente está falando aqui, que muitas vezes bloqueiam vocês, interferem, né? Não deixam fluir as relações de vocês ou os colocam nesses ciclos aí de triângulos. Ok? Agora, eu vejo que vocês estão quase lá. Vocês já estão bem perto dessa cura. Meu Deus, tá muito ruim, gente. Espera só um pouquinho. Vamos lá. Isso que dá ficar rindo do senhor presidente. Então, eu vejo que vocês já estão quase ali alcançando essa cura, tá? Não desistam dessa caminhada agora. Vocês já têm aí ao redor de vocês o que vocês precisam para passar por essa situação, ou para alguns vocês já estão aí nessa... Eu vou dar um exemplo aqui de terapia, tá? Que eu gosto muito. Mas às vezes a gente passa por uma situação em terapia, né? Psicólogos, no meu caso psicanálise, que eu gostava muito de frequentar, que a gente está muito próximo de uma situação e parece que ela está muito óbvia, mas a gente ainda não consegue enxergar exatamente. A gente às vezes fala muito da mesma coisa, a gente percebe que ali naquele ponto tem algo muito importante que a gente ainda não sacou. Sabe? Que na maioria das vezes eu diria é muito simples de se sacar, mas a gente tem muita dificuldade de conseguir olhar realmente para aquilo, né? Então eu vejo que vocês estão nesse momento assim, sabe? E daí é isso que essa torre com esse 3 de copas está me trazendo, né? Então é conseguir compreender o que é que está bloqueando. Então eu vejo vocês agora entrando neste processo, tá? E daí isso serve para solteiro, serve para quem está em relacionamento, tá? Para quem está solteiro pode ser que uma pessoa apareça ou que vocês ainda continuem solteiros por um tempo. Acredito que vai aparecer uma pessoa, tá? Que vai ajudar quando eu falo que vai ajudar, não significa que a pessoa vai segurar a sua mão e vai te conduzir pelo caminho. Significa que a situação que essa pessoa traz proporciona um ambiente favorável para a resolução da questão, tá? Agora, o ambiente favorável para a resolução da questão pode ser desagradável, entende? Um ambiente favorável para reconhecer, olha só que graça essa menina, para reconhecer as nossas inseguranças, não necessariamente vai ser alguém dando apoio pra gente, às vezes pode ser alguém que nos leva ao extremo da insegurança para que a gente consiga se fortalecer numa decisão, por exemplo, né? Então é só um exemplo isso aqui. Sai, Ariel. Chega? Não. Vamos lá, a temperatura de vocês está conturbada, né, gente? Desculpa, perdão, vamos lá. Então eu vejo que existe essa situação acontecendo aqui na vida de vocês para lidarem com esses traumas. Com todo esse bloqueio aqui de comunicação, esse bloqueio de relacionamento, de sentimentos, de expressão, de coragem, de abertura, tá? Vou fazer mais uma pausa. Vamos lá, agora falando sobre, para quem já está em relacionamento, conhecendo alguém aí que vocês estão em mente, tá? Lembrando que as leituras podem estar invertidas. Veio aqui a Imperatriz invertida na energia dessa pessoa. O que me diz que essa pessoa aqui, ela tem todo um poder de crescimento, ela tem todo um poder de sedução, ela tem todo um poder de convicção, ela tem todo um poder de criação, sabe? É uma pessoa aqui que tem total condição de conquistar o que quiser, porque a Imperatriz é essa energia, mas essa pessoa não reconhece isso, né? E daí, isso pode fazer com que essa pessoa
na falta da confiança, da autoconfiança, melhor dizendo, ela haja de maneira controladora, ela haja de maneira protetora, excessivamente protetora, né? Ela haja de maneira manipuladora, tá? Pode ser uma pessoa que pode estar fazendo de tudo por vocês, mas não no sentido de que ela quer ajudar, que ela quer, né? Não, é porque daí estamos falando de processos inconscientes na maioria das vezes. A pessoa ela busca se garantir na atitude dela, entende? Então eu faço de tudo para ele, eu me torno indispensável para ele e para ela, para que continuemos juntos, por exemplo, tá? Qual a situação aqui dessa pessoa? Veja essa pessoa num passado muito próximo, passando por muita insegurança, passando por muita ansiedade, não conseguindo lidar com as tarefas diárias, sabe? Num nível assim que essa pessoa ela pode às vezes tá faltando trabalho, ter faltado trabalho, ou essa pessoa ela pode, por exemplo, assumir vários compromissos e não conseguir dar conta deles, entende? Por quê? Por conta de toda essa ansiedade, essa preocupação excessiva aqui que paira sobre esta pessoa. Essa justiça. Tá. E daí, esse aprendizado, né? A torre também aparece para essa pessoa. Eu não falei, né? As cartas, desculpa. 9 de espadas, 7 de ouros, a torre, pajem de espadas, a justiça, 2 de espadas, o eremita invertido, a roda da fortuna, 2 de ouros, 6 de espadas, o papa, o pendurado e 10 de espadas. Que é muito bom. Termina muito boa a energia aqui dessa pessoa, tá? Toda essa preocupação excessiva, essa insegurança que a gente falou até aqui, ela faz com que essa pessoa entre num processo de autoconhecimento muito forte, tá? Só que essa pessoa pode acabar se isolando. Ela pode acabar se isolando para passar por esse processo de autoconhecimento. Esse processo que também envolve um descobrimento espiritual da parte dessa pessoa. E um descobrimento também de missão de vida, assim, sabe? Para que ela consiga desenvolver, desbloquear toda essa energia de imperatriz que essa pessoa carrega. Acontece um momento de torre na vida dessa pessoa também. E talvez os momentos de torre aqui aconteçam de maneira simultânea, que pode causar aí, para quem está em relacionamento e se identificou muito com a primeira parte, um afastamento entre vocês, tá? Pode ser que o momento de torre dessa pessoa, que tem a ver com todo esse desbloqueio de todo o poder de imperatriz dessa pessoa, de reconhecer o quanto ela tem colocado a atenção dela em situações que não são benéficas para ela, o quanto ela pode estar às vezes se doando demais ou controlando demais, enfim, tudo isso que a gente já falou até aqui sobre essa pessoa, para que ela consiga aí abrir a mente dela, passar por mudanças, por transformações e finalizar todo esse processo de tristeza e de peso na vida dessa pessoa. Só que todo esse processo, para você, pode acontecer simultaneamente à sua necessidade de desenvolver todo esse desbloqueio que nós falamos de chakra cardíaco e chakra laríngeo. Entende? De aprender a se expressar, de aprender a se comunicar, de confiar mais também. Uma leitura muito profunda, né, gente? E é um processo aqui muito forte para ambos os lados, tá? Então, para quem estiver passando aí por um momento conturbado, entenda que existem aqui aprendizados muito importantes dos dois lados. Eu vou dizer para você, eu não vejo maldade, eu não vejo má intenção em nenhum dos lados, tá? Porque às vezes a gente gosta de colocar vilão na história, né? Eu não vejo vilão aqui, eu vejo duas pessoas tendo que aprender e crescer e amadurecer as próprias dores. Superar os próprios bloqueios, os próprios medos,
para florescer, tá? São duas pessoas que precisam florescer muito. Agora, se essa pessoinha aqui chegar nesse momento da torre, né? Quando eu falo momento da torre, eu já falei pra vocês, é uma situação que não dá mais pra ser mantida e daí a casa desmorona na nossa cabeça pra gente lidar com o que sobrou, né? E organizar tudo de novo. Reestruturar, né? Se essa pessoa, ela não conseguir abrir os olhos, desvendar, ela vai sofrer muito. Tá? E daí o que eu quero dizer pra vocês, né, que é o que a gente está direcionando mais, não adianta um interferir no processo do outro, gente. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu aprendizado. Isso não significa que necessariamente vocês precisam se afastar. Não necessariamente esse afastamento físico aconteça, né, de sair da casa, mas pode ser que a pessoa ela pode ficar mais na dela, por exemplo. E existe também um aprendizado aqui forte para vocês de confiar. De confiar no processo, de confiar no outro, de às vezes aprender a dar esse espaço para esse outro. Ok? Vamos ver aqui quais são as tendências, né, para essa dinâmica aqui que estamos falando. Eu dizerei a carta, tá, gente? Quais são as tendências para essa dinâmica, para este relacionamento, para essa situação, por favor? Daí essa previsão aqui, ela pode chegar até 3 meses, tá? A gente dá um prazo maior aí, porque, né? E lembrando que tendências, né? Significa que temos uma energia, temos aqui aprendizados que foram explicados, e daí tudo depende de como cada um dos lados vai lidar. Lembra que eu falei? Se essa pessoa recusar o autoconhecimento, olhar pra dentro, reconhecer o próprio poder, ela vai sofrer muito mais. E é isso, né? O Sol, começamos bem. Quais são as tendências dessa dinâmica, por favor? Peixe, o sol há de brilhar mais uma vez, a cigana, o cavaleiro, a serpente. Eu vou pedir mais uma aqui, pra vocês entenderem melhor isso aqui. A lua, começamos com o sol, terminamos com a lua. Olha só. Desculpa, gente. Tentando me conectar mais aqui com a mensagem, tá? Eu vejo que algo chega aqui pra vocês nesses próximos 3 meses, uma figura feminina, não necessariamente numa traição aqui, tá? Cada um ressoa aqui da maneira que for mais adequada, né? Algumas pessoas pode ser sim uma figura feminina na situação de trabalho do parceiro da parceira, que acaba trazendo pra vocês aqui um momento de intrigas, de mentiras, tá? E de lidar com as próprias sombras, ok?
E daí isso pra mim ressoa especificamente pra quem aí tem a questão do triângulo, né? E daí nem sempre você pode ser a terceira pessoa. Às vezes você tá num relacionamento e acaba sendo traído, traída, né? Por que isso? Será que você tá confiando nas pessoas certas, né? Não sei, né? E vem toda uma questão aí. Será que você demonstra, né? A comunicação, laringe, tudo que a gente falou até aqui. Para outras pessoas, pode ser uma figura feminina chegando para ajudá-los a lidar e a despertar melhor com a sexualidade de vocês, tá? Mas de qualquer maneira tem toda uma iluminação aqui, tem toda uma luz que chega na vida de vocês para conseguirem, né, entender as próprias sombras, entender tudo aquilo que está no inconsciente. Para alguns pode ser uma situação relacionada à mãe, tá? Às vezes a gente quer deixar a coisa mais, né, é isso ou aquilo, mas eles deixam em aberto, a gente vai deixando em aberto. E daí, então, essa situação que chega, seja uma situação que vocês jogam luz em relação a uma mãe, lembra que eu falei da questão de estar quase na situação, né? Aquela situação de que eu sei que tem algo aqui para eu entender, mas eu não estou conseguindo ainda saber o que é. Ou essa pessoa que chega e acaba criando um triângulo e jogando luz a toda uma insegurança. Ou ainda esse feminino emergindo e uma conexão com a sexualidade maior, né? Traz todo um processo aqui de consciência, de crescimento, tá? De amadurecimento. Então vocês ainda continuam em crescimento, tá? Sinceramente, eu não vejo aqui, né? Porque eu tenho que falar, não vejo aqui corte. Não é o que aparece, né? Existem cartas específicas para isso, não aparece corte aqui. Para alguns pode ser um momento de lidar com alguns imprevistos, para outros é uma situação de melhorar e muito, tá? De qualquer maneira, não é nada aqui que eu sinta que seja uma ruptura, beleza? Agora vamos ver quais são os conselhos dos guias e mentores. Conselhos dos guias e mentores para vocês, escorpianes. Que leiturona, hein? Equilíbrio, cuidado com o desequilíbrio, tá? Porque vem invertido. Cuidado aí para não perderem a estabilidade de vocês, tá? Até porque também tá aqui do lado da carta da torre. Pra mim tá tudo interconectado. Vem a casa dos horizontes expandidos e Júpiter. Então existe aqui todo um potencial de vocês irem além nessa situação, de vocês conseguirem superar todos esses bloqueios, né? Superarem toda essa energia aqui que eu falei lá no início, de não conseguir prosperar em relacionamentos, tá? Júpiter vem aqui trazendo para que vocês acreditem nesse crescimento, que vocês acreditem nessa expansão e confirma com a casa 9, que é Sagitário, que também está relacionado a Júpiter, as duas cartas são Júpiter, de alguma forma. Agora é preciso que vocês mantenham esse equilíbrio de vocês. E quando eu falo equilíbrio, não desmoronar, não ruir diante de imprevistos, diante de inseguranças, não deixar toda essa questão que nós falamos aqui, né, de aprender a confiar, cair por terra, entende? Às vezes entender, como eu falei já antes, que a pessoa ela pode precisar de um tempo para ela, especialmente para quem está em relacionamento, a pessoa precisa de distância, a pessoa tem aprendizados, né? Então, não deixar que essas situações que fogem ao nosso controle nos tirem do nosso eixo e nos façam aí tomar decisões precipitadas, nos façam agir de maneira arrogante, de maneira agressiva, entende? É aqui aprender a retomar o próprio equilíbrio para conseguir prosperar, para conseguir crescer e também aprender a ter uma comunicação clara.
Aprender a ter uma comunicação clara é importante, tá? Até para que vocês consigam aí... Lembra que eu falei lá no início também, né? Desculpa estar cortando. Mas eu falei lá no início sobre a situação de muitas vezes guardar para vocês, né? Nesse guardar para vocês, vocês deixam um espaço para que projeções se tornem mais físicas, tá? Então, eu não falo o que está me incomodando, eu não pergunto, a outra pessoa, por problemas dela, precisa se afastar, aí fica um precipício aqui no meio do caminho, entende? E eu, na minha imaginação, vou jogando tudo que eu acho que é ali. E daí, pra mim, é aquilo e acabou. Entende? Daí, às vezes, a coisa tá ok, mas a nossa mente faz uma bagunça e faz o trem virar de cabeça para baixo, por exemplo. Tá? Então, esse equilíbrio aí que eu sinto para falar para vocês, ok? É isso, meus librianes. Ficou maior que dos outros signos, mas, enfim, o que foi necessário ser dito, foi dito. Agradeço muitíssimo por acompanharem os vídeos, tá bom? Lembrem-se do like, de se inscrever se ainda não são inscritos, de deixar um comentário se ressoou com vocês, se vocês gostaram da leitura, tá bom? Para fortalecer a nossa egrégora aí, aumentar as nossas visualizações também, é claro. E eu aguardo vocês nas próximas rodadas. Um beijo e tchau, tchau!